tudo bem com vocês? Então, novamente, com a segunda aula de matemática da semana, tá? E não esqueça de colocar a data do dia que você está realizando essa atividade. Tenha sua apostila em mãos, tá? E vamos lá. Número 1. Observe e responda. O brinquedo preferido de João fica do seu lado direito, tá? Então, olha só. João está de frente para nós aqui ou de costa? Qual que é o lado direito? Então, qual é o brinquedo preferido dele? Marque ali a resposta correta, tá? Número 2. Arme e efetue. Então, essas continhas aqui, você vai armar nos espaços aqui embaixo, tá? Presta bem atenção, relembra lá como é que vocês estavam fazendo, tá? E qualquer dúvida, procure a sua professora lá no grupo de estudos. Tudo bem? Até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jéssica, como vocês já sabem, e vamos então para a nossa segunda atividade da 20ª apostila, e essa atividade é de língua portuguesa. Hoje nós trabalharemos com a fábula O Leão e o Rato. Um leão dormia sossegado, quando foi acordado por um rato que passava correndo em cima de seu rosto. Com um ágil ataque, ele o agarrou, e já estava pronto para matá-lo, quando o rato implorou: "Por favor, se o senhor me soltar, tenho certeza que um dia poderei retribuir sua bondade." Mesmo rindo por achar ridícula a ideia, o leão resolveu soltá-lo. Pouco tempo depois, o leão caiu numa armadilha colocada por caçadores. Preso ao chão, amarrado por fortes cordas, sequer podia mexer-se. O rato, ouvindo seu rugido, se aproximou e roeu as cordas até deixá-lo livre. Então disse: "O senhor riu da ideia de que eu teria capacidade de ajudá-lo um dia. Nunca esperava receber de mim qualquer favor em troca do seu. Mas agora o senhor sabe que mesmo um pequeno rato como eu é capaz de retribuir um favor a um poderoso leão como o senhor." Moral da história: os pequenos amigos podem se revelar como os melhores e mais leais aliados. Vejam só essa fábula, nós já trabalhamos com essa fábula e aqui ela está mais resumida. E nós teremos outros tipos de pergunta referente a ela. E ela traz um ensinamento, né? E o ensinamento nós chamamos de moral. E a moral é aqui, ó. Os pequenos amigos podem se revelar como os melhores e mais leais aliados. Então, independente do tamanho, que o rato parecia frágil, né? Ele parecia fraco. Mas mesmo assim, ele tem algo a oferecer, a ajudar, né? Ele tinha como ajudar o leão. Por mais que parecesse que ele nunca precisaria. Nas fábulas, os personagens, que geralmente são animais, falam. Encontre na fábula lida uma fala do ratinho e uma do leão. Anote-as abaixo. Então vocês vão achar lá. Lembrem-se que para achar a fala é bem fácil, porque é só vocês olharem onde tem travessão, que é aquele sinalzinho de pontuação que indica que um personagem vai falar. Então, vocês têm que encontrar aqui uma fala do ratinho e uma fala do leão. Número 2. Na fábula lida, os personagens agem como animais da espécie deles ou como pessoas. Dê exemplos que confirmem sua resposta. Então, pensem bem se eles estão ou não imitando atitudes de seres humanos e copiam um pedacinho que mostre isso. As fábulas costumam apresentar uma lição, um ensinamento. O que a fábula O Leão e o Ratinho pretende ensinar? Isso vocês terão que olhar lá na moral. Você concorda com a ideia expressa nesse ensinamento? Por quê? Vocês concordam que aqui, os pequenos amigos podem se revelar como os melhores e mais leais aliados? Porque o ratinho era pequeno, como eu já falei, né? E mesmo assim ele foi um grande aliado na hora de libertar o leão quando ele precisou dele. Vocês concordam com essa ideia de que as pequenas amizades podem fazer muito por nós, ou vocês não concordam? E coloquem o porquê.
No texto aparecem duas expressões que foram empregadas para se referir ao leão. Você sabe dizer quais são? Então vocês irão olhar lá. E duas formas de falar do leão. Então vocês terão que identificar essas duas formas e escrever lá. Liste outras palavras e expressões que poderiam ser empregadas para se referir a esse personagem. Então, além de falar do leão, como está falando no texto, que outras formas que poderia se falar do leão? Dos provérbios seguintes, qual deles poderia substituir a moral da fábula? O leão e o ratinho. Marque-o. Qual desses, se fosse para trocar a moral dessa história, qual dessas quatro que faria mais sentido para colocar nessa fábula? Quem com ferro fere, com ferro será ferido? O bem se paga com o bem? Mais vale um pássaro na mão que dois voando? Ou de grão em grão a galinha enche o papo? Será que está falando, quem com ferro fere, com ferro será ferido? Será que está falando sobre isso? Sobre o que a gente faz para alguém, o mesmo volta para nós? É sobre isso que está falando? Ou fala, o bem se paga com o bem, que quando a gente faz algo de bom para outra pessoa, a outra pessoa vai guardar aquilo no coração, provavelmente, e vai fazer o bem para você também quando você precisar. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Tá falando sobre segurança, sobre não se arriscar. Ou tá falando, ou tem mais a ver com de grão em grão a galinha de papo. De pouquinho em pouquinho a gente junta alguma coisa, ou a gente consegue algo. Vejam qual desses que se encaixa melhor. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pergunta lá para sua professora no seu grupo de estudos. Até mais!